Você já se perguntou qual o país mais velho do mundo? Dos mais de 190 países que existem hoje, menos de 30% existia no formato atual 100 anos atrás. A maioria dos países que já surgiram na história foram extintos e outros entraram em seu lugar. Mas alguns conseguiram sobreviver por todo esse tempo. Quais são os países mais velhos de cada continente do velho mundo? Bora descobrir. Por quê? O que é um país? As definições que a gente tem hoje não eram as mesmas de antigamente. E também nem tem um consenso hoje em dia. Para algumas pessoas, esses são países, para outras não. Então pessoas vão discordar de qual que é o país mais antigo e colocar datas diferentes para quando eles surgiram. Por exemplo, quando que o Brasil surgiu? Algumas pessoas podem falar que foi quando o Brasil se tornou oficialmente uma colônia de Portugal, lá em 1500. Outros vão argumentar que só conta quando o Brasil foi elevado do status de colônia. Mas outras pessoas falam que não, que somente surgiu quando ficou independente, lá em 1822. Porém, você pode ainda ser mais chato no seu critério e falar que o Brasil mesmo só existiu quando virou república, já que o tipo de governo antes era bem diferente. E se você quiser ser ainda mais exigente, você pode falar que o Brasil, como a gente conhece hoje, só surgiu em 1988, com a nova Constituição que vale até hoje. O negócio não tem resposta certa. Depende do seu critério, depende das pessoas. Nesse vídeo a gente vai focar em 4 regiões do Velho Mundo: África, Europa, Oriente Médio e Ásia Oriental. E para me ajudar a ver se um país de hoje é o mesmo que antigamente, eu fiz 4 indicadores que eu acho importante. Ou seja, se o país hoje em dia ainda tem esses 4 indicadores fortes, então vou considerar como o mesmo país. O que são esses indicadores? Idioma, religião, território e identidade cultural. Beleza, vamos primeiro para a Europa. E aqui eu já sei que eu vou tomar briga. Qual que é o país mais velho de lá? Muitos vão falar São Marino, porque eles surgiram quando eles ficaram independentes lá dos romanos, em 301 d.C. Outros vão argumentar que a Armênia, mesmo estando lá na pontinha, alguns não falando que eles são muito Europa, outros sim, e dependendo da fonte que você pegar, você vai encontrar uma data diferente de quando eles foram fundados. Nesse vídeo eu escolhi a Grécia. A Grécia é considerada por muitos como a primeira civilização da Europa. A história deles começou já lá com a civilização micênica, que existiu mais de 3.700 anos atrás. Foi lá que começaram a surgir as cidades na região e a religião com as figuras que a gente conhece bem. Infelizmente, um pouco tempo depois, houve o colapso da Era do Bronze, que acabou com essa civilização, inclusive com a escrita que eles tinham na época. Mas alguns sobreviveram, e depois dessa época ruim, eles começaram a crescer de novo. E aí que a influência grega cresceu e se espalhou, surgindo a Era de Ouro da Grécia. As primeiras Olimpíadas aconteceram em 776 a.C. e eram abertas para qualquer cidadão grego, de qualquer cidade. Depois teve uma época que esse cara aqui, o rei de Macedônia, que para muitos historiadores eram gregos também, ele conseguiu conquistar e unir toda a Grécia, menos a Esparta. E depois seu filho continuou expandindo muito, o Alexandre o Grande. Uma hora chegaram os romanos, que conquistaram toda a Grécia. Mas a cultura grega continuou forte e super influente, tanto que os romanos pegaram emprestado vários elementos: filosofia, arquitetura, religião, até o alfabeto. Grego se tornou o segundo idioma mais falado do Império, e com o tempo a sua influência começou a crescer, principalmente depois quando o imperador Constantino mudou a capital do Império para Constantinopla, que era uma cidade grega, lá na região da Grécia. Então o Império foi cada vez se tornando mais grego, ainda mais quando o lado ocidental morreu. Sim, eles continuaram se chamando até o final de romanos, mas durante grande parte do período bizantino, a cultura e o idioma era grego. Os otomanos acabaram com esse império, mas eles continuaram com sua identidade forte, até que eles conseguiram sua independência, que dura até hoje. Plano piloto, mas antigamente não existia um país chamado Grécia. Eram várias cidades-estados. Sim, não era um país unido, como hoje em dia. Mas lembra, compartilhavam muitas dessas 4 coisas que eu separei. Primeiro, o idioma. O alfabeto grego foi feito por volta do século 8 a.C. e ainda é usado até hoje, claro que uma versão mais moderna. Ou seja, tem 4.000 anos de registros em grego. Número 2, religião. Hoje os gregos não adoram mais Zeus e os outros deuses, mas mesmo assim eles são cristãos por volta de 1700 anos, e a sua versão de cristianismo foi por séculos uma das mais dominantes. O próprio Velho Testamento foi escrito em grego, e muitos dos seus eventos aconteceram em cidades gregas. Número 3, território. Os gregos têm vivido na Península Grega por pelo menos 3.600 anos. Sim, grande parte do tempo, tirando a época que eles eram o Império Bizantino, eles foram dominados por outros, mas mesmo assim, a sua influência era muito grande.
Por último, identidade cultural. Os gregos têm reconhecido suas coisas gregas em comum desde pelo menos os primeiros Jogos Olímpicos, 2.800 anos atrás. Então, por causa dessas 4 coisas que estão fortes até hoje, com todo esse tempo, eu considero a Grécia como sendo o país mais antigo da Europa, ou pelo menos um dos. Agora, vamos para a África. Também vou ser polêmico e não escolher a opção de muitos, o Egito. Esse, na verdade, é a minha menção honrosa do continente. Sim, eles viraram um estado há 5.000 anos atrás. Alguns até consideram como o país mais velho do mundo. Mas eu já acho que o Egito hoje não é o mesmo do antigo. Daquelas 4 coisas que eu falei, só território que é a mesma coisa. Por volta de 2.000 anos, o Egito foi dominado por outras nações. Eles mudaram de religião mais de uma vez, mudou o idioma e até o povo, que muitos de lá se consideram primeiro árabes e depois egípcios. Até conversei com um cara de lá aqui no canal e ele confirmou isso. Mas eu não ignoro que tem uma civilização lá desde antes de quase todas essas outras na minha lista. Por isso que o Egito eu coloquei aqui como menção honrosa. Mais antigo da África, eu escolhi a Etiópia. Não só é um país antigo, como é literalmente o local onde o ser humano habita por mais tempo, sendo onde a gente evoluiu. 3.000 anos atrás surgiu um reino chamado de Mot, onde hoje é um pedaço da Etiópia e a Eritreia. A gente não sabe muito deles, mas o sucessor foi o reino de Aksum, que surgiu lá no 1º século e era bem importante. Teve até um iraniano que uma vez falou que Aksum, o Irã, Roma e a China eram as 4 superpotências da época. Aliás, quer ver uma lista de superpotências antigas? Tem esse outro vídeo aqui que eu também vou colocar na descrição. A religião do local era politeísmo e judaísmo, por incrível que pareça. Mas por volta de 320 d.C., esse rei fez o cristianismo a religião oficial do país, sendo o segundo país a fazer isso, depois da Armênia. Acho que eles tinham que estar na minha lista mesmo. A Etiópia aparece na Bíblia e no Alcorão. Aliás, também lá é o local da comunidade islâmica mais antiga da África. O interessante é que, para muitos etíopes, a dinastia dos reis da Etiópia é a mais antiga do mundo. De acordo com os relatos da Igreja Ortodoxa da Etiópia, uma rainha de lá foi visitar o rei Salomão, lá em Israel, e ele engravidou ela. Voltando para a Etiópia, o filho nasceu e foi ele que começou o Império da Etiópia. Você já se perguntou qual o país mais